Olá pessoal, vou falar um pouco sobre este livro aqui, do Charles Perrault, Jesus. Isso aqui é uma série da LPM Pocket Encyclopedia, são vários assuntos, esse assunto fala sobre Jesus, do Charles Perrault. Ele não vai tratar, esse é um livro introdutório, né, para quem quer introduzir o tema de Jesus histórico, é uma boa referência. Ele não vai tratar de uma tese nova, né, mas vai falar sobre como essa questão é tratada do ponto de vista da história, né? Então, não é uma apologia, né? É do ponto de vista da história, o que nós temos sobre Jesus. Então, ele fala, o manuscrito, um papiro mais antigo que nós temos é o P52, que é da época de 130, com trechos de João. A situação dos manuscritos é bem melhor do que a dos autores da antiguidade, como Platão, Tácito e outros. Ou seja, sem dúvida são bastante numerosas as variantes entre os manuscritos, porém, as edições críticas do Novo Testamento restituem esse texto acompanhado pelas principais variantes. A partir daí é possível designar com certeza o estado dos originais. Então, de fato, que essa é a conclusão que se tem, ou seja, se tem muitas variantes, mas pouco significativas. Né? A tese do Bart Ehrman, ela não se sustenta. Né? E de que o texto se perdeu irreversivelmente com as variantes. Não é verdade. A maior parte das variantes elas não atingem a doutrina e se consegue resolver na crítica textual. Né? Os elementos mais antigos descobertos em Qumran datam do século II a.C. e se estendem até a destruição do sítio pelos romanos, no ano 68 de nossa era. Né? Os essênios sumiram depois dos anos 70, eles foram mortos, né? E ficaram aí os textos, né? Então eles esconderam os textos, morreram em 70 e depois ninguém sabia que o texto estava lá, ficou mais de 2.000 anos ali até ser descoberto, né? E surpreendentemente o que se revelou foi a grande fidelidade dos escribas ao recopiar esses textos até a Idade Média. Se esperava ali que os textos, praticamente a Bíblia hebraica toda está lá, né? E um texto de Isaías está inteiro lá, né? E você, quando compara esses textos com os textos que nós temos, que são textos medievais, os mais antigos, né, da Bíblia hebraica, existe uma concordância muito grande. Pequenas variações, mas uma concordância muito grande. Tá? Para certa surpresa das pessoas que não imaginavam que fossem colocar. João Batista, ele pregava às margens do Jordão e era semelhante a outros ascetas da época, ou ainda era como um daqueles profetas que chamavam as pessoas para o deserto ao longo do Jordão, aguardando os sinais e os prodígios do fim do mundo. Daremos exemplos. Em suma, parece pouco provável que João Batista e seu discípulo Jesus, que você veja que Jesus como discípulo de João Batista, né, tenham estabelecido laços com os essênios. Aliás, nunca há menção a eles nos evangelhos. Não diretamente, né? Porque tem uma passagem no Novo Testamento que ele fala de filhos da luz, nos evangelhos, né? Os filhos da luz. E ali parece que é uma referência aos essênios, né? Mas diretamente não tem. Por um lado, suas respectivas mensagens são opostas entre si. Jesus recusa, em larga medida, as práticas de pureza ritual. E Jesus não lava as mãos, né? Nem pede para que lave as mãos quando vai comer. Né? Parece visível a influência do essenismo na doutrina e nas práticas cristãs posteriores, em particular em Paulo e ainda mais no meio judaico-cristão, reunindo em torno da figura de João Evangelista. Em Israel, então nessa prática, então concordo realmente, Jesus não era essênio, tampouco João Batista, apesar de ter algumas afinidades, né? O Sermão da Montanha tem muita semelhança com textos de Qumran. Mas então, onde situar Jesus? Seria um judeu, digamos, marginal? Que está se referindo ao John P. Mayer, que escreveu um livro que é um judeu marginal. Aí ele diz assim, mas esse adjetivo não cabe nas circunstâncias. Em Israel, naquela época, muitos disputavam a autoridade em matéria de culto e outras questões, sem que se pudesse, portanto, falar em uma ortodoxia religiosa. Então é interessante. Não havia uma ortodoxia religiosa. Então não dá para dizer que era marginal. Ou seja, havia sim uma pluralidade, e esse é que realmente é o conceito mais
presente uma pluralidade de entendimentos ali dentro do judaísmo, tá? A questão do divórcio, né? São questões que estão oscilando ali, não tem uma resposta definitiva. Então, Jesus ter flexibilizado o sábado, por exemplo, outros também flexibilizavam e não eram condenados à morte por causa disso. Então haveria uma tolerância ali com relação às doutrinas muito mais, a ponto de alguns chamarem de judaísmos, né? Depois que se descobriu com Han e aqueles textos todos apocalípticos, né? Enoque e toda aquela perspectiva apocalíptica, né? E aquilo ali revelou que a gente é mais correto falar em judaísmos, né? Não há uma ortodoxia. A palavra marginal certamente poderia ressaltar a surpreendente originalidade da figura de Jesus, situada mais na periferia da cidade, à distância das elites religiosas da época e sem posição de prestígio no seio da sociedade. Sim, Jesus está batendo de frente com as autoridades do templo, tá? Com os escribas e fariseus, tá? Está batendo de frente. E Jesus não vai nas cidades grandes ali, Tiberíades, né? Séforis. Jesus não prega nessas cidades. Ele fica realmente nas aldeias pobres da Galiléia. Então, nesse sentido, talvez marginal nesse sentido. Não marginal em relação à ortodoxia. Né? Os textos na Guerra Má de 1945 permitem penetrar melhor o mundo helenístico e sua influência em certas comunidades cristãs tardias. Aí já está falando dos textos na Guerra Má de 45, são os textos gnósticos, né? Uma coisa são os textos de Qumran, são textos basicamente judaicos, né? Esses são os textos gnósticos na Guerra Má que já são do século 3 e 4, né? Entre esses textos em língua copta provenientes do Egito, a maioria é de data avançada e reflete um meio gnóstico que se remete em parte a Jesus, ao mesmo tempo se erguendo contra a fé da grande igreja. Então, o gnosticismo é um movimento que vai surgir ali meio contra ao surgimento da igreja institucionalizada, né? E dentro do cristianismo, e que vai fundir elementos da religião dos mistérios gregas, da religião do judaísmo, né, do esoterismo judaico, que já vem desde a Merkabah, tá? A carruagem de fogo lá de Ezequiel, esse esoterismo, e junto com Jesus, com os evangelhos. Então, ele é um texto, gnosticismo, que já começa ali no século II, já é um pouco mais avançado. E os textos gnósticos são ali do século III, século IV. Tá? Então, essa é a questão das fontes, né, que ele está discutindo. Né? Falar sobre Marcos. Marcos, o evangelista Marcos, escreve por volta dos anos 70. Ele retomou um conjunto de tradições orais ou parcialmente escritas para organizá-los em forma biográfica. Então, o primeiro evangelho seria de Marcos, provavelmente escrito no contexto da Igreja de Roma, com auxílio de um grego bastante tosco e repleto de semitismos, tal como os judeus da cidade falavam na época. Ele narra a história de Jesus partindo da pregação de João Batista até o relato da sepultura aberta. A última parte do último capítulo, né, capítulo 16, dos versículos 9 ao 20, eles foram acrescentados no século II. Então, esses versos eles foram um acréscimo já do século II, porque o estilo é totalmente diferente, dos versos 9 ao 20 do capítulo 16. Tá? Possivelmente porque a folha do evangelho se perdeu. Mateus já vai escrever por volta do ano 85, quer dizer, uns 15 anos depois de Marcos, numa comunidade judaico-cristã situada em Antioquia da Síria, possivelmente. Já também Mateus grego, escrevendo em grego, todos os evangelhos escritos em grego, tomando Marcos como referência e possivelmente uma segunda fonte conhecida como tradição Q. Então, Marcos e Q seriam as fontes para Mateus. E ele ainda vai inserir coisas que são só dele. Né?
Lucas, ele escreve ali numa comunidade da Grécia, o Ásia Menor. Ele usa as fontes em questão Marcos e Q. Então está escrevendo ali paralelo a Mateus, tá? E depois, mais adiante, vai estar escrevendo João, fruto de uma longa elaboração no meio joanita, com certos elementos que parecem anteriores a Marcos e outros que seriam próximos à perseguição de Domiciano, por volta de 95. Então, esse é o Evangelho de João, já mais para o final do século I. E ali João já vai ter Tomé dizendo, meu Senhor e meu Deus. Ali a divindade de Jesus já aparece claramente ali no Evangelho de João, que nos sinóticos, os três primeiros, Marcos, Mateus e Lucas, não está tão claro. Né? Então é isso. Muito obrigado, então.